Olá, tudo bem com vocês? Mais um momento, né, para nós estarmos juntas. E eu gostaria de falar para vocês, né? Nós tínhamos marcado um acampamento para as mulheres da Comunidade da Graça de Atibaia em março, mas devido à pandemia nós rompemos esse compromisso, né, com o hotel. E nós vamos fazer esses momentos, serão quatro momentos que nós gravamos palavras, né, para vocês, para que vocês se sintam amadas, né, se sintam importantes para nós, porque vocês realmente são importantes. E esse acampamento nasceu no nosso coração, seria o nosso primeiro acampamento. Por isso que nós não vamos abortar isto, né? Por isso que nós fizemos essas séries de gravações, serão 4 gravações, com a Narjara, com a pastora Cristiane, com a Gabriela e a minha. E para que vocês desfrutem, né, daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração de tema, de trabalho com vocês. E esse tema aqui, o tema do nosso acampamento seria este: Mulher, você é livre. E nasceu no nosso coração, particularmente no meu coração, porque eu fui num evento e eu vi 2 livros, né? E um livro falava de A Honra do Rosa. E a honra do rosa tem a ver com quão importante a figura de uma mulher no mundo. Quão importante é. Quanto nós carregamos uma essência divina, uma essência feminina, uma essência de cuidado, de zelo, de oração, de gerar. E a gente vai perdendo isto, né? E carregamos também com tudo isso o poder de ser mulher, né? Porque há um poder nisto. Eu sou mulher, há algo assim que nasceu no coração de Deus. Porque Ele falou, vamos fazer alguém que vai completar o homem, vamos fazer alguém, foi uma obra-prima, realmente. Então eu me senti isso quando eu vi esse livro e eu falei, eu quero passar isso para minhas amigas. É um prazer grande você ser mulher, com todas as nossas limitações e problemas, mas é uma honra. E há um lugar para você ocupar que só você, mulher, pode ocupar. Só você, mulher, pode ocupar. Então nós fizemos, para você se sentir, né, acariciada, nós fizemos esse bloco, junto uma caneta, esse bloco que foi pensado na cor, nos detalhes, nas flores, né, a capa, aqui você vai escrever o seu nome, eu sou livre, né, então isso tudo para trazer à memória aquilo que você realmente significa para Deus. Fizemos também esse body splash aqui, que é um perfume, né? Lembrando que você tem um perfume particular, você tem você marca de alguma maneira o lugar onde você está. E o perfume é uma marca muito interessante, né? E fizemos também esse creme hidratante, lembrando que você precisa se cuidar, porque afinal de contas você foi feita mulher e mulher precisa se cuidar, tá bom? Então eu quero falar para você que você é muito querida, muito bem-vinda e que para o próximo ano, quando o Senhor realmente preparar, nós vamos fazer o nosso primeiro acampamento de mulheres. Mas nós não deixamos de fazer essa marca, né? Porque o Senhor tem uma força para a mulher. Ele tem uma honra para você que é mulher, tá bom? Amo você e que você seja muito abençoada. Um beijo. Boa noite, minhas queridas irmãs e irmãos. Eu sou a Cristiane, da Comunidade da Graça em Atibaia, pastora junto com a Marisa Rosanelli. E o tema de hoje nós vamos falar sobre aceitos ou aceitas por Deus em Cristo Jesus. E eu quero começar lendo um texto que está em Efésios 1, a partir do versículo 4, que diz assim: Antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos
somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo Jesus na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus. Então eu queria falar sobre esse tema, que nós somos aceitos, nós somos escolhidos em Cristo Jesus. Por causa do seu grande amor por nós, Deus já havia resolvido em seu coração que nos tornaria os seus filhos, antes da criação do mundo, mesmo tendo a possibilidade de pecarmos contra Ele. Ele quis dividir a sua presença conosco, porque a sua natureza é de amor e doação. Ele nos escolheu, deixou passar muitas gerações até que você nascesse. E em Jesus, nossa perfeita redenção, nos tornamos livres para nos apresentarmos santos e sem culpa diante dele. Então, como diz a palavra, o prazer de Deus, a vontade de Deus, que ele já tinha escolhido desde antes da fundação do mundo, era termos como filhos e filhas amadas do seu coração. Então ele deixou, você existe hoje porque ele deixou que gerações e gerações e o plano dele transcorresse no meio da história até que você fosse gerada. É uma palavra tão simples, mas é uma palavra poderosa, porque você foi escolhida antes de o mundo existir. Antes que os montes se formassem, antes que houvesse mundo, você já era. Você já estava escolhida no coração de Deus. E por causa disso, ele nos aceitou em Cristo Jesus. E aqui eu vou explanar como a rejeição, porque ele aceitou, você está aceita, mas eu quero fazer você entender como a rejeição, a semente da rejeição entrou no mundo para que você pensasse o contrário ou pense o contrário disso. Então todos nós começamos milagrosamente, plenamente amados e aceitos na mente e no coração de Deus. Todos somos obras-primas da sua criação. Sabe o que é uma obra-prima? É obra de arte finalizada, trabalho perfeito, primordial. Lindo pensar assim, né? Sabendo o significado de que você é uma obra perfeita de Deus. Mas, tem um mas, né? Mas nascemos em um mundo caído que comprou a mentira de que as pessoas só valem o que conseguem realizar ou que outras pessoas dizem que elas valem. Então o mundo seria o sistema político, socioeconômico, social que nós vivemos. Esse mundo, ele só dá importância para aquilo que nós temos ou fazemos, ou que as outras pessoas pensam a nosso respeito. É por isso que nós nos preocupamos muito com o que os outros vão pensar de nós. Então, se nós temos essa preocupação constante e excessiva, o nosso problema está aqui, de alguma forma, aquela semente da rejeição que foi plantada lá no Éden, ela aflorou de alguma forma, de alguma maneira. Adão e Eva viviam no jardim em perfeita harmonia. Para pensar como era o jardim do Éden. Era harmonioso, era perfeito, não tinha nenhuma adulteração naquele lugar. Deus andava no meio deles. Lá existia proximidade e intimidade com o Senhor. Todos os dias o Senhor ia, ao cair da tarde, ter comunhão com Adão e Eva. Eles viviam vidas imaculadas em um ambiente, como eu tinha dito, sem nenhuma adulteração. Mas a serpente, a personificação do mal, entrou na história e os convenceu de que precisavam de algo a mais para serem felizes. E não é o que acontece hoje? Nós nunca estamos satisfeitos.
com aquilo que nós temos, com os amigos, com a família. Há um anseio e uma insatisfação muito profunda no nosso coração, às vezes, mesmo sendo cristãos, de querer sempre algo mais para sermos felizes. Então, o que é isto? Satanás lá no Éden, lá no início, ele já... primeira coisa, se alguma serpente viesse falar comigo, eu já iria falar, precisa me internar. Já pensou uma serpente falando? Mas ela deu ouvidos à serpente. Ela, aqui diz a personificação do mal. Ela usou um animal irracional para dar voz como se fosse uma pessoa humana. Ela usou a nossa fala, emoções, sentimentos. No caso aqui, ela usou a serpente e ela convenceu de que eles precisavam de algo a mais para serem felizes. Então, esta é a conclusão. Deus estava retendo algo de Adão e Eva. Alguma coisa faltava em suas vidas. Essa foi a mentira de Satanás. Essa mentira, ela foi envolvida como se fosse um sofisma. O que é um sofisma? É um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Você viu como que o engano não é uma mentira declarada. Ela usou a palavra de Deus para induzir a mentira. E ela convenceu a Eva de comer do fruto proibido e passar para Adão. Então, o pecado de Adão e Eva foi desobedecer a Deus, mas a tentação do coração deles foi que eles seriam semelhantes a Deus. E essa palavra está lá em Gênesis 3, versículo de 1 a 7, que eu vou ler para vocês, para contextualizar o que eu estou falando aqui. Então, Gênesis 3, de 1 a 7. Vou ler só alguns versículos. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Ela já acrescentou, porque Deus havia dito para não comer da fruta, mas a mulher já acrescentou, não podemos nem tocar na fruta. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha a grande tentação. Então a Eva pensou: eu vou conhecer as coisas que Deus conhece, eu vou ser como Deus, eu vou conhecer o mal e o bem. Eu acho que essa fruta, então eu posso comer. Então ela foi enganada e comeu do fruto. A mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Foi isso que aconteceu e o pecado se estabeleceu, né? Entrou no mundo. A resposta deles para a serpente deveria ter sido, no caso, né? O contrário do que nós lemos aqui, ela deveria ter dito: de modo algum, Deus não está retendo nada de nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos o selo da divindade em nossos corações. Somente os humanos têm isso. As plantas não têm isso. Os animais não têm isso. As estrelas no céu não têm isso. Só nós temos isso. Nós fomos criados à semelhança de Deus. E hoje em dia, não é muito diferente. Satanás, ele quer enganar, ele sopra, né? O contrário, ele manipula a palavra para nos enganar. Então, se a gente não, como disse a Gabriela num dos estudos que nós tivemos aqui também, se nós não conhecermos e confessarmos
e retermos e meditarmos nessa palavra, nós seremos facilmente enganados com as circunstâncias, com as coisas desse mundo, porque a nossa mente foi criada para duvidar, não foi criada para exercer fé. E só exercemos fé quando confiamos e declaramos a palavra de Deus. Eles desobedeceram a Deus, portanto, e quando isso aconteceu, o pecado entrou no mundo. Foi plantada uma semente chamada rejeição. É aí que foi plantada a rejeição. Além do pecado, né, essa semente da rejeição, ela traz muitos sentimentos, porque é uma semente, ela vai crescer, ela vai dar flores e frutos, e esses são o medo, a insatisfação, a vergonha, a necessidade excessiva da aprovação dos outros, o espírito crítico, preocupação constante com o que os outros vão pensar de você, sentimento de inutilidade. Então, são as facetas, são o que a rejeição produz. E ela foi plantada no momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Essa semente faz com que eu não acredite que posso ser aceito nem por Deus, nem pelas pessoas. Então, fica no coração que você não é bom, que você não é aquilo que Deus sonhou que você seria. Claro que nós não somos bons, que só o Senhor é bom, mas Ele nos torna, lá na palavra, no começo de Efésios, santos e sem culpa diante dEle. Então, Ele veio produzir essa transformação, Ele veio tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne para que nós fôssemos aceitos por Deus através de Cristo Jesus. Nossas boas obras não são diante de Deus aceitas, mas através da morte e da ressurreição, as boas obras que Deus preparou de antemão já estão lá para nós usufruirmos e executarmos. Ela é real, a rejeição é real, você realmente sente rejeição. Todos nós somos rejeitados de alguma maneira. A sua sensação de rejeição pode ser grande, como eu disse aqui alguns tópicos dela, né? Ou ela pode ser mais sutil, como um sentimento de inadequação. Sabe o que é esse sentimento de inadequação? Sentimos que não fazemos parte, que não estamos no lugar correto. Nos sentimos incomodados por não estar confortável na vida, passando a questionar se nossas convicções estão mesmo corretas. Você viu o que essa semente de rejeição gera? Nós vamos só nos ater a 2 pontos aqui, mas ela gera diversos sentimentos negativos. E um deles é esse sentimento de inadequação. Quer dizer, a gente passa a questionar se nós acreditamos mesmo naquilo que nós estamos vivendo. Muitos anos de igreja, nos familiarizamos com a palavra, com as pregações, estamos fazendo as coisas aparentemente certas. Oramos, declaramos a palavra, adoramos. Mas será que lá no fundo do nosso coração, as nossas reações e as nossas atitudes demonstram aquilo que a gente crê? E será que a gente tem crido mesmo na verdade da graça do Evangelho? Isso daqui eu tenho pregado para mim esses dias. Porque Deus tem falado muito no meu coração em relação a esta questão, né? Daqueles sentimentos. E eu ganhei há uns meses atrás um livro chamado, que é a base dessa pregação, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Eu ganhei do Gustavo. Esse foi um presente tão grande na minha vida e eu estou relendo este livro. Ele me trouxe algumas coisas que eu nem sabia que o meu coração, né, fazia. E ele tem sido cura esses dias junto com a palavra de Deus, nesse momento que nós estamos vivendo. E eu recomendo a leitura desse livro, né? E essa é a base aqui, esse ponto que eu estou pegando é deste livro. Então, a questão é, Satanás, hoje em dia, ele sopra os enganos, sopra a mentira. Você não é amada por Deus, olha o que está acontecendo. Você agora está
desempregada. Será que se Deus te amasse, você estava passando por tudo isso? Sabe o que Satanás fala? Faz hoje? Ele coloca em dúvida a bondade de Deus, como a serpente colocou lá no Éden. Ela levantou dúvidas sobre a bondade de Deus, lançou dúvidas no coração de Eva sobre a bondade de Deus. E é o que ele faz hoje. Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus é bom? Ele tem sido bom? A gente acha, isso não é declarado, isso é uma voz, é uma questão que entra no teu coração, e se você for comprando essas vozes, essa ideia, for absorvendo, você realmente vai duvidar da bondade de Deus. Outra forma de a rejeição operar é fazendo-nos comparar com outros. Desde cedo na vida aprendemos a nos comparar com outras pessoas. Começamos a olhar para os outros para imaginar como estamos nos saindo. Isso é perturbador no mundo moderno de hoje, em que as redes sociais estão diante dos nossos olhos o tempo todo. O mundo inteiro está ali para comparação. Já pararam para pensar? Toda vez em que alguém publica algo nas redes sociais, está basicamente perguntando: como estou me saindo, mundo? Então é isso, a gente também... O mundo competitivo de hoje faz com que nós nos comparemos a muitas pessoas. E se a gente for viver da comparação e da aprovação das pessoas, a gente realmente vai sobreviver, não vai viver. Se não tomarmos cuidado, esqueceremos que fomos milagrosamente criados por Deus com um propósito e um plano. Você foi escolhida unicamente para fazer a vontade de Deus, e Ele colocou um plano em ação para você executar. Então você não precisa, de se comparar com outras pessoas, da aprovação de outras pessoas. É difícil, né? Isso aí é questão da maturidade. Você vai andando, vai absorvendo as verdades da palavra, e isso vai sendo uma crescente no seu coração, mas é difícil, né? Ele não pediu que nós nos comparássemos a outras pessoas ou que corrêssemos a corrida de outra pessoa. Ele disse: corra a sua corrida. Não pediu que trabalhássemos segundo o cronograma de outra pessoa. Ele quer que trabalhemos segundo o cronograma dele. Deus quer que saibamos e acreditemos na verdade de que somos escolhidos para nos tornarmos filhos amados do coração dele. É essa verdade que precisa ser. Nós precisamos nos mergulhar nessa verdade, sabe? Deixar essa verdade fazer o nosso coração arder. O Senhor quer que entendamos de onde viemos e a quem pertencemos. Se perdemos de vista o nosso princípio milagroso e a nossa alegria na pessoa de Jesus Cristo, então seremos atormentados pela rejeição todos os dias. Vocês percebem como é sutil? A gente pode estar fazendo um monte de coisa, trabalhando em ministério, fazendo todas as coisas corretas. E por fazer as coisas corretas, a gente acha que está tudo bem. Só que a gente não vai a fundo entender por que a gente está com falta de alegria. Porque a gente tem uns sentimentos que atrapalham o medo, né, muitas vezes, e atrapalham a nossa caminhada com Cristo. Nós precisamos abrir, rasgar nosso coração, porque Deus, Ele conhece, mas a gente precisa rasgar o nosso coração e falar: Senhor, hoje eu estou com raiva, Senhor, hoje eu estou com dificuldade de perdoar aquela pessoa. Senhor, por que isso? E também ir confessando isso para o Senhor, como a Gabriela disse aqui em Salmos, que são as declarações de como as pessoas, como eles humanamente se sentiam, porque eles eram humanos. Davi, Moisés, né, todos os salmistas, eles tinham limitações humanas. E se a gente desvincular essas emoções da nossa espiritualidade, nós não vamos conseguir atingir essa maturidade emocional que Deus tanto quer, né? Que Deus tanto quer em relação para o nosso bem. Ele quer que nós sejamos maduros e compreendamos o que Ele tem para nós. A única coisa que nos ajudará a superar a rejeição é mergulharmos na aceitação de Cristo. Primeira coisa, queridos,
Nós nos revestimos de aceitação quando entendemos o milagre da nossa criação. Deus criou você de modo único e singular, de modo belo, intencionalmente, propositadamente. Você é obra-prima da criação dele. Em outro texto, que aqui eu quero declarar na vida de vocês, está em Efésios 1:11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele já havia resolvido desde o princípio, como nós tínhamos lido. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Então nós precisamos crer nessas verdades. E quando cremos, nós precisamos fazer com que ela seja caída, introduzida, retida, meditada no coração. Não é só passar aqui e amém, não. A gente precisa realmente crer, confessar essa verdade, declarar e fazer com que ela seja, até que ela seja verdade. Se isso não é verdade, se você lê e aquilo sempre, será que isso aconteceu realmente comigo? Declara, porque a palavra é viva e eficaz e ela vai, com o poder dela, realmente entrar no teu coração, né? Entrar no teu coração. Segunda coisa para nós nos mergulharmos na aceitação de Cristo. Deleitando-se no mistério de que Deus te escolheu, nos escolheu. Antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Antes que as pessoas decidissem se você seria ou não boa o suficiente para elas. Deus decidiu que queria você em sua família, como filho e filha amada do coração dele. Então ele planejou, ele decidiu. Está vendo que se você realmente mergulhar nesta palavra, nessa identidade de filho, muitas outras coisas vão sendo quebradas no seu coração, que aqueles sentimentos inferiores de rejeição que nós lemos, isso é quebrado com a aceitação e crendo nessa aceitação que Cristo já proporcionou. Terceira coisa, Deus pagou um preço enorme por você. Para Deus você valeu o esforço de Jesus. Para Deus você valeu o esforço de Jesus. Diante da possibilidade da vida sem a nossa presença, a sua escolha foi permitir que o seu filho morresse a nosso favor. Ele já fez todas as coisas, ele já te deu tudo que você precisa. Você em Cristo Jesus tem plena alegria, plena satisfação. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero provar, eu não tenho provado de toda essa alegria. Eu não tenho provado, às vezes, de toda essa satisfação. Às vezes eu reclamo, às vezes eu acho que as coisas não vão bem, mas eu sei que a questão é do meu coração. Eu preciso disso esses dias. E eu quero tomar posse dessas verdades junto com vocês nesses dias. Quarta coisa, vivendo da aceitação e não por ela. Fomos criados para sermos amados gratuitamente. Em Cristo temos tudo aquilo pelo que ansiamos. Não estaremos nos esforçando para ganhar a sua aceitação. Nós já a temos. Vivemos de sua aceitação e não pela aceitação dos outros. Então, queridas, tome posse destas verdades. Leiam esses livros do Novo Testamento, livros de Gálatas, Efésios, que falam da nossa identidade, Recebam, é gratuito, foi gratuito. A gente acha que precisa se esforçar para receber. Nós precisamos realmente desenvolver a nossa salvação, como diz a palavra, mas tudo foi dado gratuitamente. Então receba a graça, receba a revelação. Quando vocês forem lerem a Bíblia, vocês peçam, revela, Senhor, fala comigo. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tira aquilo que está vendando os meus olhos de enxergar a minha identidade, de saber o meu destino, usufruir a esperança da volta de Cristo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos usufruir dessas promessas. No mundo que está
bem próximo da volta de Cristo, creio eu, né? Nesses dias, nós precisamos fincar a nossa alma e nosso coração nesta verdade, que somos filhos escolhidos, amados, desde antes da fundação do mundo. Então vamos orar agora, declarando essa paternidade tão amorosa de Deus na tua vida e quebrando toda a rejeição e todo o sentimento que ela trouxe, negativo, né? De vergonha, medo, inutilidade. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra diz que tu és bom, tu és bom, tu és bom, Senhor. E por causa do teu amor por nós em Cristo Jesus, tu nos escolhestes antes da fundação do mundo para sermos santos, perfeitos, sem culpa, por causa de Cristo Jesus. Senhor, então todo o sentimento que as minhas amadas e amados estão agora vivendo na vida deles, espírito depressivo, de tristeza, de mentira, de engano, Senhor, nós quebramos agora em nome do Senhor Jesus e declaramos, Senhor, que eles são amados e escolhidos em Cristo Jesus por Ti, Senhor, plenamente amados, gratuitamente amados, poderosamente amados, que essa palavra, Senhor, penetre realmente no coração e venha, Senhor, fazer com que ela seja revelada nos corações, revela estas verdades no meu coração, no coração dos meus amados, para que possamos usufruir dessa alegria, dessa plenitude de alegria que Tu tens para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridas. Deus abençoe vocês. Graça e paz.